eu preciso. Tem nas mãos a guarda do meu coração. Se estou feliz, ele sorri comigo. Se estou confuso, ele segura em minha mão. O melhor amigo que alguém pode querer. Sem ele eu sei que nada posso fazer. Nem todo ouro poderia comprar a segurança que o meu Deus me dá. Deus cuida de mim, eu posso confiar. Vai ser sempre assim, não pode mudar. Se alguém me perguntar por que eu sou tão feliz, posso cantar. Deus cuida de mim, que nada faltará. Ele é o meu pastor, eu vou descansar. Tudo que eu precisar, encontro nele sim. Posso cantar, Deus cuida de mim. Ah, eu sei, vai ser sempre assim. Vou cantar, Deus cuida de mim. Ah, eu sei, vai ser sempre assim. Vou cantar. Ele sabe tudo que eu preciso. Tem nas mãos a guarda do meu coração. Se estou feliz, ele sorri comigo. Se estou confuso, ele segura em minha mão. O melhor amigo que alguém pode querer. Sem ele eu sei que nada posso fazer. Nem todo ouro poderia comprar a segurança que o meu Deus me dá. Deus cuida de mim, eu posso confiar. Vai ser sempre assim, não pode mudar. Se alguém me perguntar por que eu sou tão feliz, posso cantar. Deus cuida de mim, que nada faltará. Ele é o meu pastor, eu vou descansar. Tudo que eu precisar, encontro nele sim. Posso cantar, Deus cuida de mim. Ah, eu sei, vai ser sempre assim. Vou cantar, Deus cuida de mim. Ah, eu sei, vai ser sempre assim. Vou cantar. Deus cuida de mim, e nada faltará. Ele é o meu pastor, eu vou descansar. Tudo que eu precisar, encontro nele sim. Posso cantar, Deus cuida de mim. Posso cantar, Deus cuida de mim. Posso cantar, Deus cuida de mim. Amém. Boa noite, meus irmãos. Irmãos da Igreja Batista no Augusto Franco. Que saudade, né? Muito tempo sem a gente se ver, mas nós estamos aqui, graças a Deus, e eu tenho certeza também que os irmãos estão bem. Nós vamos dar início ao culto nessa noite, lendo um versículo bíblico, lá no Salmo de número 62, Salmo de Davi. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. São dois verbos que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos rapidinho, que esse salmo nos apresenta. Primeiro, a esperança, né? O esperar. E eu estou vendo hoje que tem muita gente esperando aí, com essa pandemia toda, né? Por medicamentos, com vacinas milagrosas,
né? Coisas que vêm a resolver o problema desse momento, desse instante. Mas a Bíblia nos ensina que nós, como cristãos, devemos esperar somente em Deus. Deus é a razão da nossa esperança. Embora haja os medicamentos, haja o avanço da ciência, mas a nossa esperança não pode estar nisso, né? Mas o salmista também nos chama a atenção de que de Deus, né, vem a nossa salvação. Ele diz assim, ó, dele vem a minha salvação. Nós podemos tomar emprestado essas palavras dele. A nossa salvação vem de Deus. E por isso que nós estamos alegres nesse dia, né, de termos essa certeza de que nós temos a salvação, uma salvação vinda de Deus. Certo? Vamos orar nesse momento? E logo após essa oração, nós passamos a palavra a quem de direito. Tá bem? Vamos fechar os nossos olhos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia que Tu nos deste, pela oportunidade de viver, ó Pai. Nós te agradecemos pelo Teu cuidado para conosco. Nós te agradecemos, a Deus, porque a nossa esperança está em Ti. Te agradecemos porque a nossa salvação também vem de Ti, ó Pai Santo. Muito obrigado, Deus, pelos Teus cuidados. Tu tens sido aquele Pai amoroso para conosco, um Pai cuidadoso que não deixa faltar nada em nossas vidas. Mas nós queremos, a Deus, te agradecer também, porque nós temos uma igreja, uma comunidade, irmãos, ó Pai, que juntamente conosco adoram e glorificam o Teu santo e bendito nome, ó Pai Santo. Toma cada um de nós nesse dia, nessa noite, em Tuas santas mãos e continue, ó Deus, a estar conosco. Nós te agradecemos, a Deus, por esse culto e te pedimos, a Deus, que Tu aceite para a honra e glória no Teu santo e bendito nome. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém? Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição.
Filipenses 3, do 4 ao 10, diz o seguinte: ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 anos de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele participando da sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Amém. O Senhor é a nossa força. HCC 66, cantarei ao meu Salvador. Mais do que tesouros é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e no meu coração contente vou cantando com muita gratidão. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantareis em noite e dia, aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me da pena do pecado e agora alegre canto, pois para o céu irei. Ele me dá forças, Ele é o meu protetor. Dou sempre glória a Ele, meu mestre, meu Senhor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantareis em noite e dia, aleluia, aleluia.
pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei em meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Amém. A palavra do Senhor, no livro de Mateus, no capítulo 23, no versículo 23 diz: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. O que Cristo quer nos ensinar com este versículo é que o momento de dízimos, de ofertas, não deve ser algo mecânico. Não devemos encarar esta oportunidade como sendo a entrega como de um tributo, um pagamento de um imposto. Mas o que o Senhor Jesus quer nos ensinar é que devemos colocar a prática do dízimo e das ofertas como sinal de agradecimento a Deus. Por isso, aquele que assim faz, ele não deixa de praticar os preceitos mais importantes da lei, que aqui o próprio Senhor Jesus elenca como sendo a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importante lembrar que a generosidade, a prática de contribuição financeira em todo o Velho Testamento e Novo Testamento traz também dentro de si a palavra fidelidade, ser fiel ao Senhor, não como uma obrigação em si, mas como uma fidelidade que brota de um coração que agradece a Deus, agradece por tudo que Ele nos tem dado, agradece pelo dom da vida, pela salvação, agradece pelo pão nosso de cada dia. Assim, o adorador faz a entrega dos seus dízimos e ofertas com alegria no coração, não com tristeza, mas de bom ânimo, porque parte de uma pessoa que compreende que algo maior se faz presente na entrega do dízimo, que é a comunhão, que é a adoração a Deus. Por isso, enquanto nós louvamos ao Senhor com este hino, quero que você dedique ao Senhor onde você está os seus dízimos e as suas ofertas. E depois estaremos orando, agradecendo ao Senhor por esse privilégio de poder contribuir para a obra do Senhor. HCC 465, Crer e Observar. Em Jesus confia, suas leis observar, é trilhar um caminho de paz, satisfeitos guardar o que Ele ordena, alegria perene nos traz, crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Ao andarmos com Deus, recebemos dos céus direção e conforto sem par, nem tristeza, nem dor, nem a prova maior poderão nossa fé abalar. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Inefável prazer é Jesus conhecer e ser crente zeloso
resolutos, Senhor, e com todo fervor os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, no teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir, crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Graças a Deus, nós vamos orar nesse momento por cada dízimo, cada oferta que não apenas foi, digamos, entregue ou guardado neste exato momento, mas também agradecer a vocês que têm contribuído de outras maneiras, via depósito bancário, por exemplo. Então queremos agradecer a você que tem feito isso, que apesar da nossa distância, apesar de não estarmos juntos presencialmente, agradecer a você que entendeu, que entende que a igreja não parou, que a obra do Senhor continua e que você continua sendo uma peça importante na expansão do reino de Deus. Vamos orar neste momento. Pai Santo, o Senhor é o Deus do dono, o Deus que é dono do ouro e da prata, Deus que tudo nos dá. Por isso, Pai, nada nos pertence. Quando entregamos os dízimos e ofertas, estamos apenas, ó Deus, devolvendo algo que já lhe pertence. Mas, Pai, quero que o Senhor saiba que os dízimos e ofertas que foram entregues nesta noite, ou que já foram depositados via conta bancária, quero que o Senhor entenda que eles foram entregues, foram feitos como sinal do nosso agradecimento. Agradecimento pelo teu sustento em nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu pastoreio. Abençoe, Pai Santo, nossas vidas, nossas famílias, supra cada uma das nossas necessidades. Ser com aqueles, Pai, que temporariamente tiveram seus contratos suspensos, ou mesmo aqueles que perderam seus trabalhos. Que neste momento eles possam colocar a sua esperança em Ti, Pai, que é o Deus que cuida de cada um de nós. É o Deus que nos ordena a não ficarmos ansiosos por coisa alguma quanto ao que havemos de comer, de vestir ou qualquer outras coisas materiais. Então, Pai Santo, que o Teu Santo Espírito possa estar sobre estas pessoas que estão passando por apertos financeiros, por conta de desemprego, de suspensão temporária ou por quaisquer outros motivos. Que o Senhor esteja pastoreando os seus corações e que eles possam, Deus, sossegar, sabendo que o Senhor é quem os sustenta. A todos nós, Pai, rogamos as Tuas ricas bênçãos. Obrigado porque a Tua igreja tem, ó Deus, entendido que a obra do Senhor não parou e que nós entregamos dízimos e ofertas não como sendo uma obrigação, Pai, mas como um privilégio, porque estamos, ó Deus, sendo coparticipantes da Tua obra neste mundo. Agradecemos, Pai. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. E nesse momento eu convido você a se assentar, a abrir sua Bíblia e assim refletirmos a palavra do Senhor. Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Muito bom ter você conosco neste culto de celebração ao nosso Deus. Nesse momento eu convido você a pegar a sua Bíblia, aí onde você está, no sofá de sua casa, talvez no quarto, qualquer outro lugar. Você agora pegue sua Bíblia e abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, no seu capítulo 15. Mateus capítulo 15, nós vamos ler os versículos 21 ao 28. Mateus 15, do verso 21 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram:
mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Convido você a orar comigo nesse instante. Pai, agradecemos por esta palavra, porque é testemunho para as nossas vidas. Que o Senhor cumpra o teu propósito em cada um de nós, por meio da leitura, da meditação e da prática da tua palavra, de maneira especial por esta porção dela que acabamos de ler. Abençoe cada um em nome de Jesus. Quais são os elementos de uma fé genuína? Quais são os elementos de uma fé verdadeira? A gente fala muito hoje sobre fé, e a fé ela faz parte de todas as religiões, e por vezes as pessoas confundem fé tão somente por acreditar em algo que elas não veem. E a gente vê nessa história da chamada mulher cananeia, porque ela era dessa região. Essa história da mulher cananeia, uma mulher que vivia de fora da cultura judaica, uma mulher que vivia fora do sistema religioso judaico. Nós vamos ver que esta mulher tem muito a nos ensinar acerca de como vivermos uma fé verdadeira. E nesse tempo que estamos vivendo, isso é muito propício para nós. Mais do que nunca, nós precisamos exercer a fé que agrada a Deus. Mais do que nunca precisamos colocar nossa fé em prática por conta de tudo isso que estamos vivendo. Nossa geração está vivenciando algo realmente excepcional. Entramos em 2020 achando que seria de um jeito e logo no terceiro mês, em março, fomos aí surpreendidos pelo coronavírus. E como é que está a sua fé? Como é que você tem reagido, não apenas a essa circunstância, mas às demais outras da vida? Como é que nós podemos aprender com esta mulher a ter uma fé verdadeira, uma fé prática, uma fé que possa realmente nos levar mais próximo de Jesus e nos ajudar nos enfrentamentos das nossas dificuldades? No texto de hoje nós vamos ver que Jesus, ele sai numa espécie de retiro espiritual, ele se retira, ele sai daquele lugar e a palavra é essa, retirou-se, né? Numa espécie de retiro mesmo, para dar uma pausa, para sair um pouco daquele cotidiano, e ele vai para um outro país. Jesus Cristo aqui, pela primeira vez, ele vai sair da nação de Israel, ele vai para uma região de Tiro e Sidom, para um país chamado Fenícia. Então ele sai de Israel, nunca foi o foco de Jesus pregar em outras nações. Ele mesmo disse isso nesse diálogo com a mulher. Aprove ao Espírito Santo de Deus agir na vida de missionários, apóstolos, para expandir o evangelho a todo mundo. Mas Cristo veio para o povo de Israel, mas em momento específico da vida dele, ele sai. Então a Bíblia diz que ele foi então para essa região aí de Tiro e Sidom, e ele foi, Marcos vai dizer, nesse mesmo texto, lá no capítulo 7, do 24 a 30, Marcos deixa claro, o intuito de Jesus em se retirar para Tiro e Sidom era se ocultar. A fama de Jesus já tinha corrido muito e ele queria se ocultar, possivelmente para orar, para descansar, para ter um momento mais a sós com aqueles mais próximos, com os apóstolos, né? Mas nada do que acontece na vida de Jesus e também na nossa é por acaso. Aquela retirada de Jesus para um outro país, aquela retirada do Senhor Jesus para outra cidade, não foi por acaso. Aprove ao Senhor colocar esta mulher, da qual nós não sabemos o nome dela, ter esse contato com Jesus. E a partir desse contato, ter esse testemunho maravilhoso
de fé, de perseverança, testemunho de mulher que realmente agarra-se às oportunidades quando elas chegam até ela. Então, Cristo vai para Tiro e Sidom, conhece esta mulher, como nós dissemos, ela não tem um nome. Na história da igreja, alguns pais da igreja, como falando pais, estamos falando de pessoas que viveram logo nos séculos seguintes da era cristã. Um deles, Clemente de Alexandria, ele dizia que o nome desta mulher era Justa. Então, não sabemos se isso é de fato verdadeiro, mas as pessoas daquela época conheciam ela como Justa. O nome dela seria Justa, talvez mais um título do que um nome. Justa porque foi justificada, porque demonstrou aí uma fé maravilhosa. Ela era grega, de origem sírio-fenícia, por isso daquela região dos cananeus. Daí o nome, uma mulher cananeia. E no contexto que nós vemos aqui, diz que esta mulher tinha uma filha. E esta filha estava muito doente. Então ela se aproxima de Jesus e nós temos então aqui todo o enredo da história que eu quero compartilhar com você, meditar com você, na certeza e na oração de que o Espírito Santo toque ao seu coração, como também tocou ao meu. Então os elementos da fé verdadeira que nós percebemos aqui nesse texto, o primeiro é discernimento. Interessante isso. A fé que agrada a Deus é uma fé que consegue discernir. Discernir o quê? Vamos para o texto. Olha o que diz o verso 21. O verso 21 vai dizer o seguinte: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para aquela região de Tiro e Sidom, e no verso 22 diz: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Esta mulher, ela não frequentava o templo, ela não era da linhagem de Israel, ela não era judia, mas ela ouviu a fama de Jesus. Ela ouviu acerca daquilo que Cristo já estava fazendo nas regiões vizinhas. Se você for perceber, aqui na história de Mateus, vai ver que quantos milagres Cristo já tinha feito. Então ela ouviu, ela sabia quem era Jesus e ela creu. O que levou esta mulher até Jesus foi a sua fé. Só que esta fé, a fé da mulher, ela não era uma fé sem conteúdo. Esta mulher, primeiramente, ela demonstrou discernimento. Que tipo de discernimento ela mostrou? Primeiro, ela discerne o problema. Ela estava passando por um problema. Qual era o problema? Ela vai dizer, ela diz: Senhor, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Preste bem atenção. A fé que agrada a Deus não é a fé que tenta ocultar os problemas como se ele não existisse. A fé que agrada a Deus não é aquela que nós pegamos as nossas dificuldades e fazemos de conta que elas não existem e colocamos como se debaixo do tapete, né? Não, pelo contrário, a fé que agrada a Deus é a fé que compreende a realidade. Hoje, por exemplo, nós estamos passando por dificuldade. Nós não podemos sair, ou se sairmos, quando saímos, é só por questões bem específicas. Então aquela mulher tinha um problema, a filha dela estava possessa de um espírito maligno, que quando Cristo veio, começou o seu ministério público, muitos espíritos malignos se manifestaram, como ainda hoje se manifesta em alguns contextos. E aquela mulher, ela teve esse discernimento. Há muitas pessoas que dizem que têm fé. E sabe o que elas fazem? Elas dizem o seguinte: não, eu não estou com esse problema, eu vou negar. Não, negar o problema não resolve ele. Pelo contrário, você vai criando uma bolha que vai crescendo, até ela estourar. É importante você entender, se você está sofrendo, é importante você ter esse discernimento. Olha, eu estou sofrendo, eu estou passando por esse problema, eu estou tendo essa dificuldade, eu não estou aguentando esse meu contexto. Essa situação tem afligido a minha alma. No linguajar daquela mãe, ela disse: minha filha está sofrendo muito. Eu não vou negar, Senhor.
Se alguém me perguntar como tá a sua família, não, tá tudo mil maravilhas. Não, essa mulher, ela não fez isso. Ela disse claramente, minha filha está possessa do espírito maligno e ela está sofrendo muito. Então, é uma fé que traz discernimento. A gente consegue colocar na nossa frente a nossa realidade. Mas também era uma fé que agrada a Deus. Esse discernimento não é apenas para discernir o problema. Ou seja, ela enxerga o problema e ela reconhece ele. Mas é discernimento também para saber como solucionar este problema. Porque você pode detectar o problema. Eu estou com esse problema. Eu não consigo dormir, eu estou angustiado, eu estou ansioso, ou qualquer outro tipo de coisa. Qual a solução? Aí você pode não ter discernimento. Aí você pode começar a ter uma fé infantil, uma fé imatura. E você pode então buscar a solução para os seus problemas, para as suas queixas, para o seu sofrimento, em outras coisas que não em Jesus. Então a fé que agrada ao Senhor é a fé que traz discernimento. Discernimento primeiro acerca do problema, você não esconde, você coloca diante de Jesus. Você vai, é uma fé que leva a pessoa até Jesus. Né? Então ela tem discernimento, mas ela também, além de discernir o problema, ela sabe em quem ela pode confiar. Você, como tem passado? Tem discernido a sua fé? Tem feito você discernir a sua situação? Será que você tem passado por dificuldades e não tem dito nada, nem a Jesus, nem a pessoas que você ama? Será que você tem sofrido só? Será que você tem se enclausurado na sua dor, se enclausurado em seu sofrimento? Será que você tem buscado, além disso, outras soluções? Será que você tem colocado a sua fé, tem colocado a sua esperança em outras pessoas ou coisas que não em Jesus? O que essa mulher cananeia nos ensina é: tenhamos uma fé que discerne, tenhamos uma fé que compreende o problema. Tenhamos uma fé que realmente faz com que a gente entenda e diga: Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, meu relacionamento conjugal está por um fio. Senhor, eu não estou aguentando. Eu estou com problemas de relacionamento, eu estou com problemas de insônia, eu estou com problemas de qualquer ordem. Senhor, eu não estou conseguindo parar de pecar. A fé que Cristo quer que desempenhemos ou que amadurecemos é essa que faz o discernimento, mas também é uma fé que nos transporta até a presença de Jesus. De nada valerá você ter discernimento, ou seja, entender o seu problema, se isso não o conduz até os braços de Jesus. Foi isso que essa mulher fez. Então, o primeiro elemento de uma fé verdadeira é esse discernimento. Discernimento para aprender, entender qual a sua realidade, não ocultá-la, mas principalmente para nos levar a entendermos só quem é que pode nos ajudar. Discernimento para que a gente olhe diante de tantas opções que estão ao nosso redor, a gente possa realmente buscar a Jesus. Ele é o Senhor da glória, é Ele o Deus Todo-Poderoso. Por vezes, no desespero, pessoas são levadas a situações das mais extravagantes possíveis. Por vezes, no desespero, na ânsia de resolver um problema, uma situação, as pessoas se distanciam de Jesus, buscando alternativas que contrariam a palavra de Deus, buscando soluções na qual a palavra não autoriza. Na dificuldade, no choro, no problema, nas lamentações, tem uma fé que discerne acerca de Jesus. Tem uma fé que lhe leva, lhe conduz até os braços do Pai. Em segundo lugar, nós vamos ver que uma fé que agrada ao Senhor é uma fé perseverante. É uma fé perseverante. Vejamos no verso 23 o que a palavra do Senhor nos diz. Diz assim o verso 23. Mas Jesus, então aquela mulher chegou, foi até Jesus, procurou ele, dizendo: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Explicou o problema que a afligia. Não era ela pessoalmente falando, mas era sua filha. E então Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus não lhe respondeu
palavra. E aí, continua, então os discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Preste bem atenção. Uma fé madura, além de ser uma fé que tem discernimento, que compreende a sua realidade, é uma fé também que persevera em meio aos obstáculos. Não é uma fé que desiste. Esta mulher, ela foi uma guerreira espiritual. Sabe por quê? Porque ela enfrentou 3 barreiras. Ela enfrentou 3 barreiras para que a sua fé tivesse um resultado favorável. Primeira barreira, qual foi? Foi a barreira do silêncio de Jesus. Diz o verso 3, na parte inicial, que Jesus não lhe respondeu nada. Imagine vocês a decepção, a frustração daquela mãe que chegou até Jesus, colocando o seu problema, e Jesus tão somente não lhe respondeu nada. Olhando para o primeiro momento, talvez algumas pessoas não tivessem a mesma atitude desta mulher. Talvez nós, talvez eu, você, todos nós, somos tentados nisso também. Talvez nós fôssemos levados diante de um silêncio de Jesus, a gente romper com ele automaticamente, a gente começar a expressar palavras que pudesse ferir Jesus, dizendo como é que pode, quem é você para não me ouvir, eu cheguei até aqui, eu caminhei tantos quilômetros, minha filha está doente, você não tem amor, você não tem, não tem compreensão. Observe que muitos ainda hoje fazem isso. Eles olham para as calamidades e dizem, onde é que está Deus? Eu não sou cristão por causa disso. Eu não sou cristão porque se Deus existe, onde ele estava, que por exemplo, deixou o coronavírus entrar neste mundo? Observe que Jesus não tem a obrigação de curar ninguém. Ele faz a obra em quem ele quer. Ele mesmo disse em outra passagem, ele disse, olha, quantas pessoas havia em Israel na época de Eliseu? Quantas viúvas que precisavam de alimento havia em Israel? Várias, mas só foi a de Serepta que ele ajudou. Ele vai dizer isso. Então, ele fala, olha, Deus não tem a obrigação de ajudar. Ele é Deus soberano, Deus todo-poderoso. Ele ajuda quem ele quer. Ele é um Deus amoroso, é verdade. Mas ele é um Deus que sabe todas as coisas. É um Deus justo. E o homem não pode se queixar de Deus não intervir em seu favor. Uma palavra do Senhor nos ensina que pode se queixar o homem, senão dos seus pecados. E Cristo continua falando, dizendo, olha, quantos leprosos havia quando Jesus ali estava passando? Quantos leprosos foram curados? 10, mas só um retornou. Mas será que não haviam outros leprosos? Havia. Mas nem todos ali, nem todos foram curados. Então houve silêncio nos céus. Houve silêncio nos céus. Isso nos faz lembrar o livro de Apocalipse, quando se abre o 7º selo e houve silêncio nos céus. Houve silêncio nos céus. E o que esse silêncio nos ensina? O que esse silêncio ensinou para aquela mulher? Jesus estava testando a fé dela. Cristo testa a nossa fé. Deus testa a nossa fé. E o silêncio é uma das ferramentas que Deus usa para isso. Quantas vezes você pede algo para Deus e Deus silencia? Qual é a sua reação diante disso? Qual a sua reação diante de um pedido no qual você tem insistentemente solicitado, rogado ao Senhor, e você ainda não viu com seus próprios olhos a concretização dele? Qual é a sua reação? Aquela mulher demonstrou que uma fé verdadeira e que agrada ao Senhor é uma fé que mesmo diante do silêncio de Deus, ela não desiste, ela continua, ela persiste. Isso aconteceu com outros homens de Deus. No Salmo 83, verso 1, o salmista diz, ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Então, às vezes, as pessoas passam por essas experiências. Jó, no capítulo 30, verso 20, diz, clamo a ti, ó Deus, mas tu não respondes. Fico de pé, mas apenas olhas para mim. Então o povo de Deus passa por esses problemas.
de ficar diante do silêncio de Deus. E o que o silêncio do Senhor quer nos ensinar? O silêncio do Senhor quer nos ensinar a perseverança, a continuarmos pedindo, a continuarmos insistindo. O próprio Jesus nos ensinou isso, quando certa vez ele deu uma parábola, dizendo, olha, imagine uma mulher que vai buscar falar com o juiz e colocar sua calça diante dele, e o juiz não ouve ela, e ela vai de novo e pede, e ela vai e insiste, e ele diz, Jesus Cristo, aquele juiz vai olhar para ela pela sua insistência. Não é que isso é como se nós pressionássemos a Deus. Não, não é isso. Mas é que o Senhor nos testa para ver, irmãos, a nossa reação. E nesse teste, uma multidão de pessoas são reprovadas. Elas pediram, Deus silenciou, Cristo silenciou, e elas saem falando mal de Deus. Elas saem murmurando, elas saem questionando. E esta mulher, ela não fez isso. Então, a primeira barreira que ela venceu foi a barreira do silêncio, mas ela venceu uma segunda barreira. Qual foi? Foi a barreira do desprezo dos discípulos de Jesus. Na sequência, no verso 23, a palavra do Senhor diz, então os discípulos se aproximaram de Jesus, dele, e pediram, mande embora, Senhor, pois ela vem gritando até nós. Veja bem, não bastasse o silêncio de Jesus, ainda havia agora o desprezo dos próprios discípulos de Jesus. É como você, minha irmã, meu irmão, que me ouve nesse momento, é como se você orasse por algo, e além de você não conseguir, alguém que está ao seu lado diz, cadê? Você não é cristão? Você não é cristão? Você não está orando? Onde é que está o seu Deus que não está lhe ouvindo? É semelhante. Então, além do silêncio, nós temos aí agora que lidar com a reação contrária daqueles que estão ao nosso redor. E no caso daquela mulher, eram os próprios discípulos do Senhor, pessoas boas, santas, mas que nesse momento serviram para testar a fé desta mulher. Mas ela também venceu. Ela venceu o silêncio de Jesus, ela venceu o desprezo de Jesus, e em terceiro lugar, aquela mulher também venceu, sabe o quê? Venceu a resposta de Jesus, porque, pasmem, por vezes é melhor o silêncio de Jesus do que a sua resposta. Por vezes a gente ora ao Senhor e a gente quer dar uma resposta do Senhor, mas o Senhor, na sua soberania, ele pode ficar em silêncio, porque para nós é melhor ele ficar assim do que ele nos responder. E foi assim que aconteceu com esta mulher. Ela então rogou ao Senhor, Cristo ficou em silêncio, os apóstolos se opuseram a ela, mas em terceiro lugar, que foi a mais difícil barreira para esta mulher vencer. Barreira que eu e você nós não enfrentamos. Porque nós já temos Cristo em nossas vidas. Já somos filhos dele. Já somos da família dele. Esta terceira barreira, você e eu não nos enfrentamos mais. Mas aquela mulher enfrentou. Que foi? Foi a barreira de ouvir uma palavra de Jesus ríspida. Em certo sentido. Não que ele foi ríspido, não que ele foi indecoroso, não. Mas ele disse claramente para o que ele veio. Vamos lá ver o versículo 24? Olha o que Cristo falou. Então Jesus respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou, mostrando sua persistência, de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Cristo respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Irmão, Jesus não atende nem o pedido da mulher, nem o pedido dos discípulos. Ou seja, ele não cura de imediato a filha, nem também a manda embora. Por quê? Porque ele está tratando ela. O propósito de Jesus não é só curar a filha daquela mulher. O propósito de Jesus é fazer uma obra completa na vida daquela mãe, para que a partir daquela mãe, a filha também tenha um contato pessoal íntimo e pleno com Jesus e toda a sua família. Então, Cristo estava trabalhando, labutando no caráter daquela mulher, mas principalmente no objeto da fé dela, na maturidade da fé dela. Então ela ouviu, queridos, uma palavra dessa. Cristo falou, minha querida, eu não vim
para os que estão de fora de Israel. Ele vai dizer, numa linguagem muito cotidiana, ele falou, olha minha filha, como eu vim para o povo de Israel, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aqui cachorrinhos, a palavra cachorrinho não são aqueles cães selvagens, é aqueles cães domésticos, que naquela época não havia ração, como hoje tem, né? Ração pet. Mas naquela época, era, como em alguns contextos ainda hoje, os cães domésticos comiam dos restos da mesa. Então era muito comum estar aqui, né, a família, e aí por vezes um filho vinha e dava um restinho. Então foi nisso que a mulher se apegou. Então Cristo falou, olha, eu não vou tirar o pão da mesa e dar para o cachorro. O cachorro come se sobrar. O cachorro come migalhas. O cachorro come o que sobra. Depois de todos se fartarem, aquela sobra babada, aquela sobra que o povo provou, aquela sobra ali que manusearam, aí você vai dar para o cachorrinho. Que palavra desafiadora. O que você faria se estivesse no lugar daquela mulher? Você iria embora chateado com Jesus? Sairia dizendo para todo mundo que ele é uma farsa porque não atendeu ao seu pedido? O que você faria? Será que você interpretaria de imediato que Jesus veio tão somente para a nação de Israel? Será que você interpretaria de imediato que ali havia um desafio à sua fé? Por isso, queridos, essa mulher tem uma fé que foi louvada, porque ela persistiu. Ela superou 3 obstáculos. O obstáculo do silêncio, o obstáculo do desprezo e o obstáculo da resposta de Jesus. Como eu disse, esse obstáculo nós não enfrentaremos, porque nós já somos da família de Jesus, nós já sentamos na mesa com Ele. Mas o que eu quero é que nós peguemos esse texto, este episódio, esta narrativa e possamos amadurecer a nossa fé. Em terceiro e último lugar, a fé que agrada ao Senhor é uma fé humilde. É a humildade, é o terceiro elemento de uma fé verdadeira. Olha o verso 27. Disse ela, porém, aquela mulher, sim, Senhor, é verdade, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela falou, irmãos, aquela mulher, ela chega até Jesus, não como quem tem direitos. Ela chega até Jesus, não como que ela pudesse manipular Jesus. Ela chega na qualidade de adoradora, se ajoelhando. Ela chega na qualidade de serva. Ela chega na qualidade de uma pessoa humilde. Por isso que a humildade é um elemento muito importante da fé. Há muita gente hoje que tem desempenhado uma fé que não é humilde. Há algumas doutrinas errôneas ensinadas no seio das igrejas que falam que as pessoas têm que orar e decretar. Não, Jesus, no poder que o Senhor me deu, eu decreto que isso vai acontecer. Quem é você para decretar algo diante do Deus Todo-Criador? Nós temos que chegar como esta mulher, nos ajoelharmos, nos humilharmos em adoração a Deus, chegarmos até o Senhor da glória e solicitar a sua benevolência e suplicarmos pelo seu cuidado. É esse que deve ser a nossa postura. Por isso temos que ter muito cuidado com essa postura de nos acharmos, de dizer, olha, tem um fulaninho aí que quando ora, Deus atende na hora. E ai do Senhor se não atender. Tiago 4,6 diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A nossa fé tem que ser humilde para aceitar, inclusive, a palavra de Jesus, a resposta de Jesus. Aquela mulher, ela foi com um propósito muito claro, que Cristo curasse a sua filha, expulsando aquele espírito maligno que a atormentava. E ela então, ela foi com humildade. Ela discerniu a enfermidade. Ela discerniu quem podia ajudá-la. Ela foi perseverante para enfrentar os obstáculos, mas também ela foi humilde,
para rastejar, para ajoelhar, para adorar a Deus diante da sua beleza, diante da sua santidade. Quero concluir lembrando o versículo 28, que diz: Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aquela mulher tem uma fé elogiada. Jesus só elogiou duas pessoas acerca da sua fé. Uma foi essa mulher cananeia, não judia. E a outra foi também um homem que não era da nação de Israel. O centurião que tinha um amigo que estava doente e que ele mandou Jesus a curar. E Cristo falou que ia para a casa dele. Ele falou: não, Senhor, você vem na minha casa? De maneira nenhuma. Não, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Mande uma palavra só e o meu servo será curado. Então, duas vezes Cristo elogiou a fé. E nas duas vezes, o que é que nós percebemos? Percebemos pessoas sinceras, simples, humildes, que não pegam a sua fé para tão somente ter benesses para si. Em muitos lugares, a fé é sinônimo de dinheiro, de prosperidade financeira. Claro que Deus pode fazer isso, mas essa mulher, a qual Deus elogiou a fé, irmãos, ela voltou para casa com o elogio de Jesus, coisa maravilhosa que mais nenhuma outra mulher naquele contexto teve. E ela voltou para casa e encontrou sua filha curada. O espírito havia saído, mas ela não ganhou um cavalo, ela não ganhou um terreno. Glória a Deus, que bom que você permaneceu até este momento, nesse culto de celebração ao nosso Deus, hoje domingo, 7 de junho de 2020, ainda enfrentando esta pandemia, este isolamento, distanciamento social. Quero convidar você a continuar batalhando em oração pela sua vida, pela sua família, mas também batalhando em oração pela sua igreja, pela primeira igreja batista em Augusto Franco, batalhando em oração pelas autoridades constituídas, para que o Senhor traga aí sobre todos nós bons ventos, ventos de prosperidade, ventos de justiça para cada um de nós. Nós vamos agradecer ao Senhor por este culto que nós celebramos a Ele, e eu convido você a, nesse momento, juntos, entoarmos esta palavra de oração ao nosso Deus. Pai Santo, nós agradecemos por essa mais rica oportunidade que tivemos de cultuar ao Senhor, ainda que foi de maneira virtual, cada um em suas casas, como tem sido já, ó Deus, há várias e várias semanas. Mas isso não tirou, ó Deus, de maneira nenhuma a verdade, não tirou de maneira nenhuma a realidade que foi este culto que nós prestamos ao Senhor. Esperamos que o Senhor tenha recebido com alegria no trono da Tua graça. E agora pedimos a Tua bênção, Pai, para esta semana que estamos começando. Nós não queremos, Pai, um segundo sequer vivermos distante do Teu pastoreio, da Tua bondade, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Toma-nos, Pai, em Tuas mãos, guia-nos pelas veredas da justiça, ensina-nos nesta semana a amarmos mais ao Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que possamos amar mais um ao outro, que a alegria do Senhor possa, ó Deus, estar presente em nossas vidas. Que apesar desses obstáculos, possamos olhar para o Senhor, olhar para os que estão ao nosso lado e termos disposição para continuar vivendo, para continuar caminhando, na certeza de que a Tua promessa é verdadeira, quando o Senhor falou que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agradecemos, Pai. Fica conosco cada dia, nesta semana, hoje e sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça com a primeira igreja batista em Augusto Franco, com todos aqueles que neste momento celebram ao Senhor, que estão ouvindo esta mensagem, e também com todo o povo de Deus que se reúne nos quatro cantos da terra, hoje
e sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Tenham todos uma semana de paz, debaixo da proteção do nosso bom Deus. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor.